Kalisperasas, Kalinichta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a palavra grega, realmente, que mostra a todos nós que nós temos um bom dia, que é uma manhã, uma tarde ou uma noite. Com muita honra, nós recebemos hoje uma das grandes cirurgiãs, mulher, doutora Adriana Cartafina Boscolo, cirurgia pediátrica, desenvolvida por ela nessas décadas todas aqui em Uberaba. A importância da cirurgia pediátrica e, principalmente, o papel da mulher na cirurgia e o papel da mulher na medicina. Eu sou Constantino Kalapodopoulos e este é o Falando Grego podcast que transforma conhecimento em conversa, com profundidade, clareza e sempre valorizando quem faz medicina acontecer. Hoje recebo a convidada que representa com excelência a ciência, a formação médica e a dedicação incansável às crianças que precisam de cuidados cirúrgicos. Doutora Adriana Cartafina Boscolo é cirurgiã pediátrica, professora de cirurgia pediátrica e uma das grandes referências de nossa região e do Brasil. Graduou-se em medicina pela UFTM, aqui em Uberaba, e conquistou seus títulos de mestre e doutora pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Fez o seu doutorado em clínica cirúrgica, concentração na área experimental em cirurgia pediátrica em 93 na USP de Ribeirão, e que eu tenho a honra de ter sido colega da doutora Adriana nesses anos todos de pós-graduação, que naquela época não era só em 1 ano, 2 anos, 9 anos, mestrado e doutorado. Então, eu tive esse privilégio de ser sua colega, participar junto de todas aquelas aulas fantásticas que nós tivemos em Ribeirão Preto. Ingressou na UFTM como docente após um concurso público federal, que é o normal de todo e qualquer professor, em 1988, em janeiro de 88, e em 92 esse serviço foi reconhecido pelo Ministério da Educação e Cultura, passando a ser uma disciplina intracurricular, disciplina essa oferecida aos acadêmicos do curso médico da UFTM. Em 1994 até os dias atuais, orienta pesquisas e alunos de graduação médica e bolsas de iniciação científica do CNPq, FAPEMIG, recebe residentes de cirurgia geral e de pediatria em estágios rotativos durante todo o ano na UFTM, é professora associada, chefe da disciplina de cirurgia pediátrica da UFTM em Uberaba, Minas Gerais, qualificada e especializada em cirurgia pediátrica pelo Conselho Federal de Medicina, que é o CFM, e em videocirurgia pela Sociedade Brasileira de Videocirurgia, a Sobracil. Em 2012, iniciou o curso de tópicos avançados em cirurgia pediátrica, domínio conexo na pós-graduação em Ciências da Saúde da UFTM, dando início à orientação de mestrandos com experiência na área médico-cirúrgica, com ênfase na cirurgia pediátrica, atuando principalmente nas malformações congênitas da cirurgia neonatal e cirurgia pediátrica videolaparoscópica. A doutora Adriana é referência na nossa região em cirurgia pediátrica. Doutora Adriana, seja muito bem-vinda ao Falando Grego e é uma alegria tê-la conosco. Você me deixou emocionada, né? Então, tudo bem. Boa noite, doutor Constantino, querido professor, né? Mas colega de tantas viagens, né? Para a USP e Ribeirão Preto, né? E onde a gente fez, acabando 2 anos de cirurgia geral aqui, fiz 2 anos de cirurgia pediátrica lá, continuamos com mais 3, 4 doutorado, mais de mestrado, depois 3, 4 doutorado. Então, é um prazer, a honra é total minha de estar aqui com você, né, falando grego. Falar grego, você não sabe. Pediatria, você sabe que é um termo grego? Exatamente. Paidos, né? Quer dizer criança. Criança.
coisa mais engraçada que eu vi. O nome certo é P2. É, P2. P2. Então, criança, e a eatria, né, é cuidados, cura da criança. Então, além de falando grego, ainda começar falando de pediatria, é muita sorte a minha, né? Mas estou muito feliz de estar aqui, ao seu dispor. Doutora Adriana, para nós começarmos, o que a inspirou a escolher a medicina e em que momento a cirurgia pediátrica entrou na sua vida como vocação? Então, quando eu acabei o terceiro científico, né, na época, o terceiro colegial, eu ainda tinha 17 anos e eu tinha um sonho de fazer arquitetura em São Paulo, porque não tinha o curso de arquitetura aqui. Mas meu namorado de 3 anos, que hoje é meu marido, já estava com o vestibular pronto para medicina e meu pai disse: você não vai morar em São Paulo, espera seus 18 anos. Ele falou: mas aí eu vou perder um ano aqui. Eu falei: não, faz algum curso que você queira, né? Faz uma disciplina aí que você queira. Aí meu marido falou: então vamos prestar vestibular junto, a gente estuda junto e passa. E aí nós fizemos isso. Estudamos o terceiro ano, o CEP, que era um cursinho, era lá no Nossa Senhora das Dores. Era os dois juntos. Aí a gente estudou e passou. Fomos colegas de aula. Depois de 3 anos de namoro, fomos colegas de aula durante 6 anos. Ele quis fazer cirurgia vascular, foi para São José do Rio Preto, na hora que acabou a faculdade. E eu, pensando não parei o curso, porque a hora que eu entrei no primeiro ano com ele, que era para cursar só o primeiro ano, e vi que a gente começou a dissecar cadáveres, e eu adoro qualquer trabalho manual, todo mundo vinha estudar no nosso cadáver, porque estava tudo certinho, não tinha cortado os nervos nem nada. Eu gostei daquilo, falei: não, então vou continuar aqui para o primeiro ano, vamos para o segundo, vamos para o terceiro, eu acabei me formando. Então, a parte de medicina, a inspiração foi Ronaldo mesmo, Ronaldo Bosco, meu marido hoje. Mas né? a inspiração para fazer cirurgia pediátrica? Não, aí para a cirurgia pediátrica foi no terceiro ano de medicina, eu era monitora de cardiologia, eu achava que eu ia fazer cardio ou neurologia. Então, fiquei de monitora de neurologia. Aí estava procurando na cardiologia, procurando algum sopro para dar para os alunos, no sábado, para dar para os alunos na segunda-feira. Aí eu estava bem no começo ali do hospital escola, né? Subi naquelas escadas ali para ver, passou um professor correndo, de branco. Em frente ao mercado, né? Não, ainda lá, já no hospital, porque eu ia para terceiro ano, eu já era monitor. Você já pegou o Hospital Novo? É, o hospital. Eu não peguei. Não peguei o Hospital Novo, não. Era só a clínica ali, né, na residência. Era exatamente. Aí os residentes iam para lá e a gente não, a gente ficava só na faculdade. Mas o quarto ano dava aula para o terceiro. Então, quarto ano já tinha tido cardiologia, agora está tudo mudado, né, mas eu era monitora. Então, entrei e vi o professor entrando correndo, falei assim: nossa, o que foi? Ele falou assim: é um baleado, ele vai operar o baleado. Quem é ele? É um professor novo de cirurgia pediátrica que veio para cá. Quando falou o nome cirurgia pediátrica, eu quase morri de emoção. Eu nunca tinha ouvido falar o nome. Eu sentei na escada, eu tremia, feito vara verde. Aí o enfermeiro falou assim: por que você está tremendo? Ele falou: vou subir e vou lá instrumentar a cirurgia para esse cara. Esse cara deve ser bom demais, operar criança. Mas aqui o Uberaba ainda não tem. Então, ele passou no concurso de cirurgia geral e ele está fazendo pronto-socorro de cirurgia geral. Mas ele fez mais 3 anos com o Maxud, em São Paulo, na USP, de cirurgia pediátrica. Corri e fui instrumentar a cirurgia. Quando comecei a instrumentar a cirurgia, teve um sangramento, uma coisa difícil lá. Aí falou, os residentes perguntando, ele falando, tudo assim, muito a jato, acabou a cirurgia. Ele falou: você é instrumentadora profissional? Eu falei: não, eu sou 4º ano de medicina, mas eu instrumento muito no Hospital São José. Ele falou assim: mas você não me perguntou... Uma grande escola naquela época, né? Você não me perguntou nada? Eu falei: doutor, mas eu estava estressado pra caramba, mas eu tenho umas perguntinhas, senta aqui que eu vou te perguntar. Aí comecei a perguntar para eles e fui para o assunto de cirurgia pediátrica. Aí pronto, acabou a minha vida, começou ali, aquela hora. Ele falou assim: eu estou trabalhando no Hospital da Criança, eu quero você me ajudando todo dia. Pois ele não marcava cirurgia em horário que eu tinha aula, marcava cirurgia à noite, e a gente começou a fazer cirurgia pediátrica no Hospital da Criança, sempre junto. No 4º, 5º, 6º ano, a gente operou mais 300. Hospital da Criança, doutora Adriana? Que eu estou lá? 51.
Meu Deus. 51 Meio anos. século de vida dentro de um 46 de formado, né? Formado. Comecei lá. Essa é a grande realidade dos médicos, né? E dentro da sua trajetória, o que mais emociona a senhora na profissão? É assim, se eu pego uma anomalia congênita, posso falar uma, por exemplo? Isso. A criança Explicar nasce... para os leigos também entenderem o que é a anomalia congênita. Nasce 100 anos. Essa criança nasce 100 anos, não dá para entender que é 100 anos. É 100 mesmo. Você olha e você não vê. E aí, ela evacua pelo pênis ou pela vagina. Daí eu já sei, então esse é o meu, né? É a minha alegria. Quando eu sei que existe isso, pode existir também um problema do esôfago, pode existir um problema no coração. Então a gente já procura ver tudo antes. Existem associações de anomalias associadas a essa patologia. Porque é um insulto teratogênico na hora da gestação. Quando acontece naquela hora, muitos outros órgãos eram formados. Então, a gente pega todos que eram formados naquela época. E o meu maior desafio é corrigir todas para essa criança ficar totalmente normal. Isso é o mais difícil que eu acho. Com certeza são cirurgias de grande porte. E a criança é operada 1, 2, 3, 10 vezes. Às vezes 1, 2 meses de UTI para até poder ter alta, né? Então, assim, uma grande alegria é ver o pai no meu consultório hoje, falando, essa é minha filha. Ela faz xixi pelo umbigo. E eu vejo ele, olha a ficha, o nome do pai, mas você é aquele? Eu rezo para você todo dia, porque mamãe faz eu rezar para uma tal doutora Adriana Cartafina. Aí eu olho assim, falando, nossa, 37 anos. Isso é uma das coisas mais gratificantes. Não tem jeito de eu ser infeliz nem para um nós dia da minha médicos vida. na vida profissional. É você ter o reconhecimento do paciente e você reconhecer que fez algo para o próximo. Isso é muito importante. E, com certeza, como eu conheço você já há longos anos, doutora Adriana, eu sei da sua qualidade, da sua intimidade com seus pequenininhos, que não é fácil. É muito difícil. E eu sei que são vários da equipe pediátrica e vocês sempre trabalharam muito juntos, cresceram dentro do hospital. Não tem jeito da gente trabalhar sozinho, né? Hoje, são quantos cirurgiões pediátricos que tem aqui em Uberaba hoje? Nós temos, para fazer plantão, num dos hospitais, 4. Mas esses 2 já estão aposentados de consultório, só fazem plantão no hospital da Unimed. Mas no hospital escola são 5. Só 2 repetem, né? São 2, 5 para 30 dias. E ali no hospital da Unimed, são 4 para 30 dias. Para o público que nos acompanha, como que podemos definir a cirurgia pediátrica? Quais são os principais tipos de cirurgia que os senhores realizam hoje? No recém-nascido, as anomalias congênitas, né? Que antes a gente esperava ter 3 quilos para começar a operar a criança, aquele lactente, aquele recém-nascido, né? Hoje, com 800, 900 gramas, a gente já consegue fazer alguma das cirurgias. E com 1,5 kg, a gente consegue fazer uma atresia de esôfago, ou seja, nasce sem o esôfago, a outra parte, a parte de baixo, o esôfago é fechado na garganta, a outra parte vai para a traqueia, no pulmão. A gente faz 3 orifícios no pulmão do recém-nascido de 1,5 kg, fecha a traqueia e une a parte distal ali, que estava na traqueia, lá na gargantinha. Faz a atresia de esôfago por vídeo, criança de 1,5 kg. Então, assim, a evolução disso o ano que nós começamos a fazer, 2000, né? Hoje, 25 anos, 26 anos que a gente está fazendo vídeo. Antes era só aberto, hoje é só com os orifícios, né? A cirurgia minimamente invasiva. Desses 26 anos, as mais frequentes seriam essas: a atresia de esôfago, as obstruções intestinais, são muitas, nascem parte do estômago, nascem parte do intestino, nascem com 2 intestinos. Quando é que começou a cirurgia videolaparoscópica? Em 99, eu fiz meu primeiro curso. Depois nós fizemos um curso com cabras,
que é próprio para criança, 7 de internado no Embu Parque Hotel Fazenda de São Paulo, para operar cabras. 5, 6 cabras por dia, durante 7 dias. Fomos 3, Pimenta, Elina e Adriano. Depois disso, nós fizemos um curso em Goiânia com coelhos e ratos, e foi diminuindo o tamanho. E depois fizemos em criança. A gente não podia deixar de em Belo citar Horizonte. a Elina, né? E o Pimenta, Elina que e o são Pimenta. grandes cirurgiões também da cirurgia Nós pediátrica. formamos ali, Formadores. 79, de residentes. 80, 82, 83, cada um foi para o lugar. Eu fui para Ribeirão, a Elina foi para São Paulo, Pimenta foi para o Rio, e voltamos com 3 condutas diferentes e ficamos juntos o tempo que... Você sabia que a precisou. Elina é uma grande desenhista, pintura? Ela fazia com Jamal, lápis. eu lembro, ela e Você Oceira, lembra? coleguinhas Ela do Jamal, né? Ela fez uma fotografia da minha mãe, me deu de presente. Olha que bom. A Elina está aqui no coração, viu? Quando nós falamos em cirurgias em crianças, especialmente em recém-nascidos, existe toda uma complexidade única. Quais são os maiores desafios técnicos e humanos nesses casos? O que a gente vai doar de pós-operatório para essa mãe, né? Porque existem neuropatas que a gente opera hoje, né? E que melhora as condições de pneumonias recidivantes, de convulsões, por conta de operações do refluxo gastroesofágico. Então, isso aí, quando a gente entrega para a mãe, a gente pensa assim, nossa, coitada dessa mãe, tem tanto trabalho. E ela pensa, como você me ajudou, como melhorou meu trabalho, como ele não interna mais. Então, assim, o que a gente acha grave como leigo, a mãe fica tão grata, porque param as infecções, né? Melhoram as convulsões, porque não tem ácido do estômago indo para a garganta e fazendo apneia, nem para a traqueia. Então, é muito gratificante ver que aquelas crianças que antes morriam com 6, 7 anos, a gente estudava que era assim, era um limite. Hoje você vê neuropatas aí com 20, 23, 25 anos vivendo, e a mãe feliz com ele ali do lado, e fala, doutor, olha como melhorou, doutor, olha o que ele já olha e fala mãe para mim. Essa é a parte Até mais importante, emocionada, a parte humana, o relacionamento médico-paciente é uma coisa de Deus, sem dúvida. As cirurgias, de uma maneira geral, evoluíram, nesses últimos 50 anos, não evoluíram em 500. Mas as cirurgias intrauterinas, daquelas crianças que são diagnosticadas com malformações importantes, qual a diferença, ou vocês realizam aqui em Uberaba essas cirurgias também intrauterinas? Necessitam de equipamentos especiais? A robótica faz parte também hoje desse tipo de cirurgia? Então, você veja que não são todas que podem ser operadas intraútero, né? Mas existem algumas que começam a desnivelar o tamanho do crescimento daquela patologia com o bebê. Por exemplo, teratoma sacro-oxígeno é um tumor que nasce gestacional no bebê. Quando ele começa a crescer, o bebê não cresce mais, então tem que ser retirado ali. Então, algumas do rim, uma hidronefrose congênita, uma estenose, uma coisa que precisa de pôr o ureter para fora, para jogar a urina ali no líquor, para poder crescer, porque sem o rim aquilo ali vai ficar um feto bem mínimo, né? Não vai dar crescimento. Então, algumas cirurgias são operadas intraútero. Essas cirurgias eram, assim, parte só dos Estados Unidos, assim, né? Hoje não. Hoje São Paulo faz, Campinas faz, e Curitiba faz. E nós temos UFTM? Colegas que a gente pode encaminhar e fazem bem. Ainda aqui nós não temos condição de fazer. A gente encaminha para fora. Mas nasceu, é prematuro, ou nasceu com todo o intestino para fora, uma gastrosquise, ou uma onflocele, tudo isso dá para fazer aqui. Mas a gente tem que vigiar dentro da gestação quando é a hora certa para nascer, para não nascer depois ou antes. E às vezes vai para fora quando já passou a hora.
Aí o pessoal não aceita, volta para cá, nasce aqui e a gente tem condição de fazer fora da barriga, né? Nós estamos entrevistando a doutora Adriana Boscolo, cirurgiã pediátrica, e no nosso podcast nós temos, a nossa preocupação é sempre trazer o máximo de informações, não só para o colega médico, mas também para o leigo. A cirurgia minimamente invasiva, principalmente como a laparoscopia, já é uma realidade crescente no meio dos bebês e crianças. Quais são os benefícios que essa cirurgia traz para as crianças, principalmente para crianças, bebês? Pega uma criança aí de 3, 4 quilos... Você imagina que criança é bem atrevida, né? Eles não sabem que eles passam aperto, que a gente passa aperto. Não pode pular, eles pulam assim mesmo. Então, assim, com a videolaparoscopia, você faz 3 orifícios, no máximo 4, ou faz no tórax. A hora que você vê que a criança está pulando, as vós chegam e falam assim, por favor, me dá um sonífero. Não, vó, você está pulando, ele não tem dor. Então, eu acho que o maior benefício é ele não ter dor. Um benefício nosso é a gente enxergar 10, 15 vezes melhor o que é pequeno, né? Então, assim, quando você entra com a ótica, você enxerga o que é o quê, com uma tamanha perfeição, e vem a luz de dentro do foco. Como eu operei 20 anos sem vídeo, a gente tinha que pôr um foco na cabeça e, às vezes, ficava mirando o corte, né? Às vezes, o foco, assim, você enxergava, aí você chegava, porque eram incisões de 2, 3 centímetros, para você abrir uma atresia de esôfago. Então, a hora que a luz passou a vir de dentro da cirurgia, eu fiquei encantada. Eu falo para os meus alunos, eu não queria estar com 46 anos de formado, eu queria estar aí no 3º, 4º ano, porque você já imaginou o que vai virar daqui para frente? Constantina, a gente punha a linha na agulha, se é desse tempo? Linha na agulha. Claro. Hoje você tem todas as agulhas. Ainda tinha as agulhas e ainda a gente levava de fio de nylon de pescaria. O catéter, para a gente fazer, a gente dissecava, cortava, né? Pele para achar a veia e punha uma agulha grossa dentro do catéter que a gente comprava em rolo. Isso eu via na... Lembra onde que era esterilizado esse material? Nas pastilhas. Nas pastilhas. Aí, hoje, você tem um catéter totalmente pronto, você tem um ultrassom que vai ver onde que você vai fazer o acesso central, sem corte. Como que eu não posso gostar disso? É verdade. Em muitos casos, tanto a senhora e a sua equipe acompanham a criança durante a gestação. Como que funciona essa relação da cirurgia pediátrica com a medicina fetal? Então, quando a gente encaminha para fora, elas já ficam muito assustadas. Mas quando são, que são aceitas e são operadas fora por ser cirurgia fetal e por não ter aqui, elas mantêm um contato com a gente, porque elas falam assim, me fala com as suas palavras, o que ele está falando para mim? Isso, isso, isso. Aí eu passo para o jeito que ela entende. Porque vai para fora, às vezes, o profissional... É um profissional que corre muito mais que a gente, né? Não tem o tempo de traduzir aquela parte científica para falar tão claro assim para as mães. Então, elas mantêm um contato com a gente e, quando elas voltam, a gente continua cuidando. Quando é uma patologia que a gente, às vezes, acha, olha, eu já vi isso, quando nascer, nós vamos refazer o exame. Às vezes, não é isso que você está pensando, às vezes é formação. Então, sim, tem criança que nasce com cisto no ovário, maior do que o abdômen dela. Um cisto de 400 ml dentro do abdômen de bebê, a gente opera com 3 dias. Não precisa ir para fora, nem precisa operar antes, porque tudo ali dentro vai ser formado. 3 dias dá para você ir, é benigno, porque a gente sabe quais são os malignos, geralmente é do rim, da suprarrenal em criança, os outros não são malignos. Aí a gente opera aquilo ali, esvazia, e tira aquela película daqueles 400 ml pelo umbigo, por 1 centímetro ou meio centímetro. Então, às vezes, algumas coisas são resolvidas aqui, outras a gente tem que encaminhar. Mas o que nós evoluímos muito nisso, pela vídeo, pelas agulhas e pelo ultrassom. O
ultrassom hoje, para criança, quer dizer, nenhum pai tem medo mais de ultrassom. Não tem contraste para o ultrassom. A água é um bom contraste para o ultrassom. Então, você dá água para o bebê e ele vai parar ali e falar, é uma obstrução, não é? Se vomitar, está vomitando água, não é tanto risco, né? Então, o ultrassom evoluiu demais. Tem sondas hoje, 4, 5 sondas, uma para cada local que vai ser examinado. Tem a sonda própria para vascular, para vasos, né? Então, sim, a evolução foi muito grande. Robótica em criança já existe. Eu já faço o curso de robótica, né? Eu frequento em Barretos 2 vezes por ano, maio e dezembro. A gente faz um curso de crianças maiores e um curso de recém-nascido. E junto com a vídeo que a gente vai ensinar, eu já aprendo a robótica. Mas não temos robô em Uberaba ainda. Tem um projeto de hospital novo da Unimed, né, que vai ter uma sala para robô. Com certeza, esse é o grande sonho de todos os cirurgiões, que trabalhar com a robótica também. Eu acho que nós temos que acompanhar a evolução. Temos que acompanhar. Nós não podemos. Estamos prontos, estamos fazendo a nossa parte. Nossas cidades vizinhas aqui, algumas delas, como uma cidade de Uberlândia, tem que citar o nome, não adianta. Hoje, Uberlândia é uma grande cidade. Aqui, os meus amigos, que eu tenho convivência muito grande com os colegas ortopedistas da UFO, Uberlândia hoje tem 850 a 900 mil habitantes, chega a quase 1 milhão. Então, é uma cidade enorme, é uma cidade de um porte como Ribeirão Preto. A parte de cirurgião pediátrico lá também é muito minha amiga, a gente gosta demais. Às vezes eu vou para lá ajudá-los, eles vêm para cá, a gente vai para Franca junto, sabe? Vai para Barreto junto, a gente é muito amiga. E nós tivemos um hospital que foi muito sacrificado e, infelizmente, andou mal das pernas aí, nosso querido Hospital da Criança. É uma pena, é uma pena. Esse hospital já deveria estar incluído no patrimônio do hospital da UFTM. Isso aí não tenho nem dúvida. Eu acho que várias tentativas foram feitas e existem problemas que nós todos sabemos. É uma pena. E o Hospital da Criança já era para ser um grande hospital aqui, né? Você tocou num assunto muito importante para mim, né? Porque nessas 5 décadas que eu trabalho lá, nada piorou na minha vida cirúrgica. Nada piorou no meu centro cirúrgico. Eu tenho as moças que pegam veia com facilidade. A gente só o bloco cirúrgico do Hospital da Criança sempre foi modelo, né? Não é? Eu fiquei do 1º ano até o 6º ano dentro do Hospital da Criança. Eu vivi, era a minha segunda casa. Você se lembra disso, eu fui apresentador de televisão durante a época que eu era acadêmico de medicina. Eu saía da televisão, eu não ia para casa. Passava primeiro no Hospital da Criança, os meninos queriam me ver, porque eles me viam na televisão e me viam ao vivo lá depois. Eu acompanhei o doutor René Barçan do 1º até o 6º ano na cirurgia ortopédica lá no hospital. Depois ficou o Nelson Barçan. Exatamente, o Nelson ficou lá no lugar do René. E tradicionalmente era a ortopedia do Hospital da Criança era fortíssima. A tristeza ali é que depois de 79, 7 hospitais em Uberaba se fecharam. 7. Não é conta de mentiroso, eu até enumerei para não esquecer. E aí, o Hospital da Criança fecha, não fecha. Eu falei, ele não vai fechar. Até o fim desse ano, eu consigo. O que nós vamos fazer para melhorar? O que nós vamos fazer? É um UTI que ele precisa. Ele precisa de um UTI pediátrico. E de qualidade, né? O volume é tão grande. Você passa lá 2 horas da manhã, é dia, de tanto atendimento que tem. Tem atendimento de SUS, tem atendimento de todos os convênios, né? As cirurgias, toda quinta-feira eu opero 4 a 5 cirurgias. Amanhã eu tenho 4 cirurgias lá. 4 a 5 cirurgias lá. Nós temos 2 salas disponíveis, centro cirúrgico maravilhoso, as moças super treinadas com a gente. O que a gente faz? A gente opera, meio-dia, 1 hora, acabou a cirurgia. Para resolver esse problema, doutora Adriana? Só político. Por quê? Porque nós temos formandos de UTI especiais. UTI pediátrico do hospital da UFTM é maravilhosa, né? Os que estão indo para o Hospital São Domingos, a UTI neonatal do Hospital São Domingos é alguma coisa digna de nota. Eu posso estar cometendo um erro, mas de memória, eu me lembro o tanto que o Dr. Nilson tentou fazer
a incorporação do Hospital da Criança junto com a IFTM. Eu Mas lembro ele não desistiu ainda. Ele não desistiu. Não e eu desistiu, e eu sempre tô fala junto para com mim ele, isso. você também. Ele, inclusive, é um dos próximos entrevistados nossos aqui no Falando Grego. Eu acho que... Eu fui atrás de vereadores, né, deputados, eles vão arranjar o dinheiro. Nós vamos arranjar o pessoal para trabalhar. Nós vamos fazer uma UTI. É uma pena a gente perder um hospital com tanta tradição, né? Não, e a turma agora que está na gerência está muito disposta a melhorar. E a gente não pode esquecer da dona Terezinha Cartafina, que foi uma grande diretora lá na minha época, que me prestigiava. Uma verdadeira adoração por ela também como pessoa, como administradora. E ela continua um pouco no serviço do Franco, né? A gente cutuca o Franco e o Franco ajuda. Na hora que está capengando, ele ajuda, espera mais um pouquinho, vamos pagar o 13º dos funcionários. E a gente precisa mexer um pouquinho com aqueles nossos políticos aqui, que olhem um pouquinho a área da saúde em Uberaba com mais carinho. Uberaba é uma cidade de tradição, de grandes profissionais. Hoje nós temos grandes profissionais em todos os grandes centros do Brasil, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, em todas as grandes capitais. Além da prática assistencial, doutora Adriana, a senhora também forma novos profissionais. O que significa ensinar cirurgia pediátrica e acompanhar o crescimento desses jovens cirurgiões? Quantos talvez você tenha operado na infância e se tornaram médicos e grandes cirurgiões? É uma alegria, né? A hora que eles falam, passei em tal lugar, porque aqui nós não temos uma residência de cirurgia pediátrica, seriam necessários 7 especialistas no hospital escola. E nós estamos com 5, só eu tenho mestrado e doutorado. Então, tem que ser 5 professores, 7 professores com mestrado e doutorado, para poder ter a residência, né? Essa é uma exigência da CIP, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica. Então, nunca conseguimos. Mas a gente, como tem cirurgia geral, a gente dá o curso para os cirurgiões gerais e eles passam com a gente 45 dias. Naqueles 45, tem aqueles que falam, vou fazer cirurgia pediátrica. Aí sai, vai fazer a cirurgia pediátrica em outro lugar e já ficam por lá, porque todo lugar que é o cirurgião pediátrico é uma raridade. Nós nunca fomos celebridade, mas a gente é raridade. O que mudou da década de 80, 90, quando nós fizemos a nossa pós-graduação? Eu comecei em 89, terminei em 90, 89, 93, 92, 97. 7? 97 eu terminei o doutorado. O que mudou de lá para cá? Porque eu me lembro que nós trabalhávamos no hospital escola da UFTM e a gente trabalhava com muita vontade, muito prazer. A gente tinha prazer de trabalhar e nós tivemos fases de má remuneração terrível. A gente ganhava menos do que um gari de prefeitura teve uma época como docente. E até hoje a profissão de docente é uma vergonha, né? Não, para mim não. Meu pai falava sempre para a gente que o primeiro salário na Grécia era do presidente da República. E o segundo era de professor. Né? Que delícia. Então, isso não sei se torna uma realidade ainda hoje. Mas... Na nossa geração, isso não fazia diferença alguma. Não fazia diferença nenhuma para nós. Agora, para você conseguir que uma pessoa seja professor... Na sua época de pós-graduação, a senhora continuou trabalhando na faculdade. A grande maioria dos pós-graduandos que faziam USP, pela proximidade de Ribeirão Preto e pela facilidade, embora a estrada era extremamente perigosa, era pista única. Duas curvas do S. Duas curvas, curva da morte. Puxa vida, quantos acidentes a gente presenciou ali naquela região. Nós continuávamos trabalhando, e eu lembro que a senhora continuava trabalhando, operando. Quantas vezes nós fomos... licença para fazer pós-graduação, né? Quantas aulas nós saímos daqui 6 horas da tarde para assistir a aula das 8 às 10 e voltava e no outro dia, 7 horas da manhã, estávamos trabalhando no hospital. E ainda bem que a gente tinha companhia, né? É verdade. É verdade. Quais os avanços recentes que têm transformado a prática cirúrgica pediátrica? São exatamente esses, né? A gente salvar a criança de menos de quilo
A UTI neonatal e pediátrica é uma coisa que a gente assim, agradece, porque são especialistas em crianças graves, em bebês prematuros extremos de 500 gramas, e isso está vivendo sem sequela. Eu acho que isso é importante. Então, eles ali, tendo amamentação, não dá para ser ainda, tem que ser nutrição parenteral. Então, a nutrição parenteral, veias, né, que antes eram assim, você dissecava uma veia, durava 7, 8 dias. Daí você tinha que dissecar outra, acabava às vezes para dissecar. Hoje, os acessos centrais com pique, você imagina, um pique fica lá 30 dias dentro das principais veias, né, e você alimentando aquela criança. Então, você alimenta, vai crescendo, você consegue as cirurgias, né, fazer as cirurgias e consegue aquele nascimento. De repente, depois de 3 meses, a criança está nascendo, porque está lá com seus 2 quilos, está forte, tem condição de ter alta. O PIC foi uma dádiva para a gente. E o ultrassom para pegar outras veias periféricas, né? Eu lembro que no dia que eu tinha 40 anos, eu tive meu 3º filho, era um temporal, né? E ele nasceu, mamou, foi tudo bem, 8 horas da manhã. Quando foi 9 horas, ele não veio mamar. Eu perguntei para o Ronaldo, cadê o Gabriel? 4,1 kg, falou assim, ele está sendo considerado GIC, que ele é grande para a idade gestacional, você já tem 40 anos, não sei se deve ser diabética. Ele fez uma hipoglicemia. Saí, fui lá, eles tinham dado 8 picadas, eu não pegava a veia, porque um moleque italiano, branco, desse tamanho. E eles funcionando, aquele menino branco, gordo, daquele tanto, eu falei, me dá isso aqui que eu vou dissecar a veia dele. Fui para o centro cirúrgico e disse, não, você deu a luz hoje, peraí, gente. Ronaldo, não, chama o Pimentelino. Eu falei, pode chamar os dois, mas vocês não vão chegar aqui. O moleque desfalecido, você tinha dado mamar para ele às 3 da tarde, ele, né? E aí às 6, 8, 9, nada, e eles não me falaram nada. Fui batendo, fui de pijama para o centro cirúrgico, abri o Gabriel, peguei uma veia, pus glicose 22. Seria um neuropata, né? Eu falo, a dissecção de veia salvou muitos. E salvou. O Gabriel hoje é um engenheiro elétrico, 29 anos, uma graça de pessoa. E nós sabemos que muitas vezes, quando complica nos adultos, a cirurgião pediátrica é que vai lá... A gente vai lá porque não pega a veia, né? Exatamente. Você vê o tanto que isso melhorou hoje, faz um pique, aquela veia durou 5 dias, porque com 5 dias ele pode ter alta. E eu também, né? Mas, hoje em dia, você pega uma veia de um bebê de 500 gramas e dura 30 dias, com catéter especial, agulha especial, tudo esterilizado. Então, isso melhorou muito. UTI neonatal e esse material que a gente tem para manter uma veia da criança ajudaram sobremaneira. Nós vamos dar uma paradinha, 30 segundos, e vamos voltar nesse bloco vamos falar sobre a mulher na cirurgia. A cirurgia é historicamente um ambiente de predominância masculina. Até hoje. Até hoje. Na minha época, nós éramos 72 alunos, nós tínhamos 6 mulheres só. A minha tinha 74, 20 mulheres. Já tinha mudado. Em já 74, tinha né? Na minha época eram 6 mulheres. Como que foi trilhar o seu caminho e conquistar o seu espaço como mulher? Então, partindo daquela hora do 4º ano, né, que eu conheci Juarez, ele eu ouvi várias vezes a palavra, mulher não serve para ser cirurgiã de jeito nenhum. Né? Eu cansei de ouvir isso dentro de bloco cirúrgico. Né? Então, a mulher tem que ir para a cozinha. Resolvi que eu ia fazer cirurgia pediátrica. E tinham 36... Poucos tiveram o privilégio de conhecer o Juarez. O Juarez era meu vizinho. Eu morava na rua Jaime Milharim, ele morava na travessa da Jaime Milharim. O pai dele era sapateiro. Olha que coisa. E foi embora precocemente. Vou te contar. Um grande cirurgião. Eu como. quero que você conte essa história do Dr. Juarez. Formei. Poucos tiveram o privilégio de conhecê-lo. Formei em 79. Já estava 3 anos trabalhando com ele. 4º, 5º e 6º ano nós não desgrudamos. Ele marcava cirurgias à noite para a gente fazer junto. Eu falei, não tem dúvida, vou fazer cirurgia pediátrica. Passei em Brasília, passei em São Paulo. Em cirurgia pediátrica, ele falou, não, você vai começar a residência em 1980.
A partir desse ano, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Pediátrica não aceita cirurgião pediátrico vindo de cirurgia pediátrica. Tem que fazer 2 anos de geral. Hoje até são 3 de geral e 3 de pediátrica, mas era 2 de geral e 2 de pediátrica. Então, você vai ficar aqui comigo em Uberaba, nós vamos trabalhar em cirurgia pediátrica, e depois você vai para onde você quiser, mas 2 anos você vai fazer geral aqui comigo. E a gente estava produzindo todo dia. 19 de fevereiro de 1980, 2 meses de residência de cirurgia geral, né? Primeiro, para eu passar no meio de 36 homens, para começar, eu fui entrar e falei assim, ladies first. Aí virou o outro e falou assim, black first. Olhou para mim e entrou na frente. Falei, pronto, já não é meu lugar. Quando passei, jogaram um ovo lá na minha casa. E o pior é que quem atendia a minha casa ali no primeira janela era meu pai. Tinha uma persiana e ele tinha um consultório de dentista. Caiu o ovo no paciente. O que é isso? O que aconteceu? Aí eu chego lá, pai, é porque eu passei, né? E eu vou fazer residência em Uberaba e tal. Mas precisa jogar. Os caras, né, não gostaram da ideia. Mas você vê, né, um monte desses caras que fizeram residência no mesmo dia, hoje já pararam. E eu estou com 45 de formada, com 25, 30, cansa, né, os cirurgiões. E eu estou aí continuando. Bom, mas aí... Ninguém pensa em parar, não, viu, doutora Adriana? A gente fez planos de parar, né? Não vou trabalhar até 60, 65 anos, que nada. Não tem, né? A hora que você a maioria dos colegas que pararam estão acabam chateados, adoecidos. Então, nós vamos continuar trabalhando até... Tinha um grande até colega ficar nosso... velho, né, Constantino? Já não é. Trabalhar até a véspera do dia de morrer. Aí, quando foi nesse começo de ano, fiquei aqui com o Juarez, 19 de fevereiro de 80. Ele me chama para fazer uma invaginação intestinal no Hospital da Criança, 9 horas da noite. Atravessei a rua, porque sempre morei ali no Morrinho, né, subi na Santa Rita. Atravessei a rua, fui lá ajudar. E estamos lá, o Aulinho, doutor Aulo Oliveira. Foi assassinado. Tava... Histórias. Nós vamos contar todas essas histórias aqui no nosso podcast, com certeza. O Aulinho estava anestesiando. Aí, quando deu determinada hora, o Kelly do Juarez foi longe. E eu falei, Aulinho, me acode, ele vai ter uma convulsão. Ele está virando os olhos. Segurei as 2 mãos do Juarez. E o Aulinho falou assim, não, ele quer te dar a oportunidade de se operar. Juarez, 9 horas da noite, na hora de você dar essa oportunidade, não, pode ficar. Aí o Juarez foi caindo no chão. Aí o Aulinho acreditou, veio, socorreu o Juarez, pôs no chão, chamamos o Edson Luiz. Esse foi o primeiro sintoma do tumor dele. 9 horas, ele trabalhando o dia inteiro. Olha as coincidências. O meu orientador, você deve lembrar do Kleber Pacola, em Ribeirão. Ele falava, eu estou pesquisando aqui uma hipoglicemia, não estou sentindo bem. Nós estávamos em Vitória, no Espírito Santo. Eu e o Pedro Tucci, nós estávamos tomando um refrigerante no intervalo de uma palestra sobre osteossíntese de joelho. E o Kleber ficou branco, amarelo, falou, gente, eu não estou sentindo bem. Eu busquei uma cadeira, ele sentou, aí, pouco tempo depois, foi feito o diagnóstico de um tumor cerebral e acabou falecendo também, precocemente. Ele deitou no chão, Creuzinha, né, que era a nossa circulante, chamamos o Edson Luiz, que foi socorrer ele, e eu chamei os residentes. Que já se foi também, né? Quantos nossos professores já se foram? E também, né? Tumor de colo. Chamei os residentes, 3 residentes, falei, pega o meu livro do GOF, que está aí junto com a Aparecida, com a Cidinha, que era residente, e traz, porque o Juarez está com um grande mal. Eles, não, você está brincando, né? Estou falando sério, corre. Vieram os 3, trouxeram o livro, abrimos, olhamos, tinha necrose de intestino delgado, tiramos aquele intestino, porque já tinha desfeito a invaginação, tiramos, suturamos, e o Edson Luiz lá, pegando veio, fazendo tudo com ele no chão. Daí, acabou, começamos a suturar o peritônio, ele acordou. Deixa eu ver, o que vocês fizeram? Nós fizemos ressecção, porque estava aqui, estava a peste, tinha necrose. E isso tudo que nós fizemos esses 3 anos, o Juarez me ajudou, porque olha aqui, está aqui. Falou, não, está tudo bem. Mas deixa eu falar um negócio para vocês. Eu tive uma convulsão grande mal. Eu falei, não, você teve uma lipotímia. Grande mal, estou sentindo sangue na boca. Mordi língua. É grande mal. Eu tenho 37 anos, nunca tive convulsão. Isso é um tumor cerebral. Puxa vida. Nós quase morremos ali. Vocês podem cuidar dessa criança para mim? Estou indo para São Paulo amanhã.
E foi. A gente ainda trabalhou junto um tempo, dando moral, que tal. E a mas sobrevida dele em maio de foi 81, curta mesmo, né? maio de 81 ele morreu. Um ano depois. Aí que eu segui para Ribeirão, né? Esses são aqueles grandes nomes, doutora Adriana, da cirurgia pediátrica, mas a gente também não pode esquecer dos grandes nomes de pediatras que trabalharam, que deixaram um nome, um rastro de bondade, de gente boa de gente boa de pesquisa, de trabalho, de humanidade no Hospital da Criança. Eu estou com medo de começar a citar os nomes e esquecer alguns deles. Milton Tobos, Jair Cristino, Zé Adelmo. Ainda tem Flávio Fausto. Flávio Fausto. Nossa, gente boa demais. Puxa vida, tanta gente maravilhosa. Gamaniel, que formou junto comigo, da minha turma, o Gamaniel. Nós esquecemos as alguns residências, nomes. né? Foram ali. Ali, exatamente, o hospital. Depois que a gente passou para o Hospital Escola. O doutor Humberto era um gentleman de pessoa, né? Ele, aquele jeitinho dele, tranquilo de conversar com as pessoas, nunca vi ele fora. Né? Uma criança. E outros cirurgiões que também. Que fazia assim para palpar a criança ia lá. Cirurgiões também, tem que lembrar o Herói Jocano, que foi cirurgião lá também. Né? Eu aprendi a instrumentar. Jurandir, um anestesista extraordinário anestesista. Né? Eu estou tentando lembrar mais, tem mais pediatras aí que a gente... Francisco Caetano ainda... O Chico Caetano, ainda anestesiou muito para a gente. Doutor Marcos Montes anestesiou o Hospital da Criança. O pessoal ia voluntariamente lá no Hospital da Criança. Ganhou o doutor Nelson Barçan. Nelson Barçan, que seguiu a ortopedia lá dentro. Valdemar Vieira, que fazia defeitos da face. Doutor. Né? Vamos lembrando mais. Ismael, que fazia as cataratas. As cataratas. Congênita. Puxa vida, quanta gente. A maioria desses já se foram, infelizmente, estão no descanso eterno. Mas se a gente for colocar a placa para eles lá, nós vamos encher o prédio de cima e embaixo de nomes maravilhosos que fizeram história no Hospital da Criança. Isso é história, isso é reviver o passado, o grande passado, né? Grande passado de medicina. Grandes nomes ali. Vamos ver se eu me lembro mais de alguém, que já a gente vai esquecendo disso. Você sabe que a cirurgia pediátrica em si começou em 48, é muito nova. Você imagina que eles já faziam. Um ano antes de eu nascer. 48. Em 68, 20 anos depois, foi o primeiro congresso aqui no Brasil que fez o nome do Brasil na internacional. E você imagina que só em 1971 foi feito o Journal of Pediatric Surgery, que tinha 21 anos que tinha formado a cirurgia pediátrica, ela ganhou maioridade. E nós ganhamos um jornal para publicação. Até hoje, quem publica no Journal fica agraciado, porque é o melhor jornal que a gente tem. Eu entrevistei da semana passada o Dr. Roberto Lenza e fez o fellow com uma grande mulher, cirurgiã em São Paulo, né, a doutora Angelita. Você vê que a mulher tem espaço. E o cenário mudou, sem dúvida. O que precisa ainda para mais mulheres sigam as carreiras cirúrgicas? O que precisa acontecer no nosso meio? Quando eu vejo alunas, né, interessadas, e elas falam, ai, doutora, mas ficar em pé 8, 10 horas... Gente, hoje tem meia elástica. Que isso? Eu nem sinto que eu estou tem banquinho para sentar. Você pode fazer o que você quiser, ainda mais que tem vídeo, você pode sentar e fazer por vídeo sentada, você faz robótica sentada, né? Não tem esse problema. Eu acho que mais assim, mas e o cabelo? Então tem ainda muita mulher que tem que fazer dermato, né? Tem que fazer, não tem outro jeito. Porque cirurgia plástica, cirurgia pediátrica, tem que fazer quem está disposto a ficar lá em centro cirúrgico. Agora, assim, mas e aí, ter filhos? Eu falo, ai, meu Deus, mas eu tive 4. 4? Mas foram 6 casamentos, né? 6 casamentos? Como assim? Não é seu interesse. Eu falo, primeiro eu casei com a medicina. Segundo, com o Ronaldo. Quando o Ronaldo fala alguma coisa, eu falo, eu já estava casada quando casei com você. Primeiro eu casei com a medicina. Eu vou lá atender de madrugada, sim. Ele fala, relaxa, calma, para com esses...
plantão, eu vou lá primeiro, depois você, depois a Marcela, depois a Paola, depois o Gabriel, depois a Florença. São 6 casamentos. Não é fácil. E a gente dá conta de todos. Não é fácil. Todos vieram de mim, de gravidez, com meia elástica, com os cuidados todos. Olha que a doutora Cristina Mauad, que está lá há 50 anos também anestesiando para a gente, maravilhosa. Todos os meus pacientes, eu falo, primeiro anestesista minha é Cristina Mauad, depois vocês escolhem quem vocês quiserem, mas se você não incomodar de escolher, eu escolho. Aí, o que ela fazia? Eu estava grávida e o Luiz Henrique era o meu obstetra. Aí ele fala, Cristina, não deixa a Adriana aspirar lotando. Então, esplenectomia a gente fazia com perdural, para eu não aspirar o lotano. Hoje em dia, Sevorane, não tem tanto risco, mas o pessoal tira, né? 9 meses de licença por conta que está grávida. Então, como que eu faço? Eu não tenho nenhum filho que teve malformação, não tem nenhum maluco, todos eles formados. Verdade. Nós vamos terminar esse bloco e vamos continuar agora com histórias e humanização. Nós temos muita coisa ainda para perguntar à senhora. Que mensagem que a doutora Adriana deixa para as jovens médicas que sonham em ser cirurgiã pediátrica? É diferente de você tocar um violão, de você teclar, de você dirigir. Uma mulher consegue fazer tudo isso. Agora, para fazer cirurgia, é preciso ter estruturas grandes para você ter treino. Então, primeiro, você vai treinar no sofá de casa. Vai dar ponto, vai dar nó, vai treinar em coisa que não depende do tempo. Então, é um grande treino. Você pensa assim, mas eu não tenho jeito disso. A senhora já fazia isso? Eu costurei meu vestido de 15 anos, com 14, né? E bordei. E usei um longo no meu aniversário de 15 anos. Toquei violão na igreja uns 10 anos. Tocava guitarra, tocava piano. Então, eu realmente gostava de trabalhar com a mão. A minha sogra fazia crochê e ela falava, não estou entendendo esse ponto. Eu falava, é assim, assim. Por que você sabe? Porque eu gosto de crochê, é lindo. E fazia aquelas coisas de crochê. Então, assim, se você tem treino, porque tem muita gente que aprendeu a costurar com vó, né? Eu não sei. Se não aprendeu, você vai treinar no sofá. Pega lá não, você pode pegar uma almofada qualquer e treinar seus pontos. Então, exige treino. Exige estudo, mas muito estudo. Exige treino e estudo. Acabou. Daí você faz 3 anos de geral, não é possível. Você faz 3 anos de pediatra. E continua estudando para o resto da vida. Agora, você acha isso ruim? Eu acho ruim se eu tivesse que ir em festa nesses 51 anos, todo dia. Agora, operar todo dia é muito bom. É muito gratificante. E Gratificante, você fazendo, e o resultado disso. Fazendo o seu trabalho espiritual, né? Quer queira, quer não, existe uma espiritualidade grande, tem certeza que alguém te ajuda. Nunca está sozinho, Nunca está sozinho. Nunca está sozinho, né? Isso eu sei de longe. E isso é fundamental para a gente amadurecer dentro da vida, como profissional, como ser humano. E esse assunto é muito importante. Na humanização ao longo de sua carreira, devem existir quadros marcantes, importantes. A senhora poderia compartilhar um momento especial, evidente, preservando a privacidade da pessoa, claro que reforçou sua certeza sobre a sua missão. Essa pessoa deve ter te dado um auxílio muito grande no seu engrandecimento profissional. Você tem alguma coisa de história que que foi marcante para você? Doutor Hirógio Ocano, quando eu cheguei sem o Juarez, né, porque o doutor Juarez tinha trabalhado muito com ele. Então, o doutor Hirógio me ofereceu todos os préstimos possíveis, como se ele falasse assim, Adriano, o lugar é seu, mas se precisar, me chama. Chamava, vinha o doutor Hirógio, naquela humildade lá, ajudava, fazia. E, em seguida, o doutor Renato Oliveira, que abriu o concurso para cirurgia. Por quê? Porque tinha uma certa dificuldade ali para abrir o concurso, por eu ser mulher, não tinha cadeira, porque o Juarez tinha morrido.
Então, o doutor Nilson foi muito importante para mim, porque o doutor Nilson falou assim, doutor Edson Reis... Eu sou suspeito para falar. Ajuda aqui a Adriana a entrar. E eu quero que ela entre pela porta da frente. Da frente, exatamente. Ela vai entrar com concurso na cirurgia geral. E era eu e 37 cirurgiões, né? Nas reuniões, em tudo. Então, não precisava nem abrir a boca, que eles falavam, e a sua opinião, Adriana? Aí eu falava uma coisinha de nada ali, tudo bem, para não criar atrito. Mas foram grandes pessoas aqui em Uberaba que me abriram, assim, a porta, né? E fora o Ceneviva, né? O doutor Ceneviva, eu falava o nome dele, eu precisava fazer imunocomplexo lá na USP de São Paulo, na Doutora Paulista. Adriana, você se lembra de que nós saímos daqui 5 horas da manhã para acompanhar o doutor Ceneviva nas visitas lá na USP, em Ribeirão? Sim, em Ribeirão. Em Ribeirão Preto. É. E quando foi para passar no concurso, eu chamei o doutor Ceneviva, né? Tão tímido, que eles falaram assim, por que ele fica assim? Eu falei assim, porque ele é tímido demais. Gracinha, meu Deus do céu. Que delícia lembrar deles, Constantino. A presença dos pais, familiares, no cuidado é decisiva. O que a senhora observa quando a família participa ativamente? Hoje em dia, mais presença dos pais, você acredita? Às vezes era só a mãe que ia, agora não. Não sei se é porque é cirurgia, vai para cirurgia, tem que ir o pai, porque depois acontece alguma coisa, né? O pai não ficou sabendo. Então, a presença dos pais é impressionante. Eu não sei se eu estou enganada, mas, por exemplo, eu tenho um genro que cuida dos meninos, a minha filha pode viajar e ele fica lá 2, 3 dias cuidando dos meninos, porque ela tem que fazer exame, não sei o que fora. Então, a presença dos pais é muito importante. A mais que a mãe, né? Porque primeiro a mãe, mas nesses casos, o pai ali na consulta, o pai ali na cirurgia, o pai nos cuidados pós-operatórios me impressiona. Hoje, quando o casal quer filho, que são raros, né? O pessoal hoje quer só ter um cachorrinho de estimação, né? Mas quando o pai e a mãe querem filhos, pode vir o filho do jeito que for, eles estão juntos. Isso me alegra demais. No pós-operatório, no pré-operatório, nas condições da cirurgia, corre o risco ali com a gente, que eu falo, nós vamos atravessar uma rua. Eu vou pedir exame de sangue, vou pedir exame de urina, vou pedir o exame do coração, olhamos para um lado, não tem nada, você vai no anestesista, o anestesista vai te falar os cuidados, nós vamos atravessar a rua. Tem risco? O que você acha de atravessar a rua? Ele fala assim, tem, doutora, tem. Mas é 0001, né? Por quê? Porque nós vimos para um lado, vimos para o outro, não vem carro, vamos esperar um avião cair na cabeça? Não vamos. Então, vamos em seguida? Vamos. Mas existem fatalidades. Então, assim, é preciso ser forte, é preciso tocar o bonde quando as coisas não estão bem, é preciso ter coragem, enfrentar. E tem uma coisa que eu falo assim, na hora da cirurgia, quando a gente não está conseguindo aquilo que queria, eu falo assim, vocês já rezaram, gente? Porque tem ali uns 5, 6, 8 ajudando, né? Vocês já rezaram, gente? Então, vamos chamar a Nossa Senhora para ajudar a gente aqui? Doutor Constantino, é na mesma hora que abre assim, abre as coisas, a Nossa Senhora passa na frente de verdade. O negócio funciona. Não tem jeito de não lembrar dela nessas horas. Hoje, na UFTM, quantos residentes vocês têm lá na cirurgia pediátrica hoje? Não, vocês não têm mais? Não tem. Nós temos 45 dias, passa uma R3 e um R2 da cirurgia geral com a gente. Acabou o estágio, começa outro. Acabou o estágio, começa outro. Então, assim, a hora que ela está dando uns pontinhos mais delicados, está fazendo uma hérnia, uma coisa assim, passa outro. Então, não tem condição delas fazerem as grandes cirurgias, mas elas ajudam, né? Ajudam, instrumentam, auxiliam e marcam a cirurgia, combinam e vão para o ambulatório com a gente, ver os pré, os pós-operatórios, acabam conhecendo um pouquinho. Das cirurgias gerais que passam com a gente, quase todo mundo já está fazendo cirurgia geral para fazer alguma coisa. Os alunos da UFTM ainda passam pelo Hospital da Criança ainda? Não, mas a doutora Meire está querendo que passe. Está querendo que passe. O nosso impasse ali está em fazer professores, né? Porque, por exemplo, anestesia tem 2 professores. Cirurgia pediátrica tem 2 professores. A doutora Daniela é professora,
ainda não acabou o mestrado dela, mas só somos 2. Então, assim, para ir para lá não pode ser EBSER, sabia? Tem que ser professores, tem que ser RJU. O concurso, então, são o poucos. concurso para docência. Tem que ser Eles docente. não dão conta nem de fazer tudo que tem lá, como que nós vamos passar para o Hospital da Criança. Então, tem essa dificuldade. Ainda não temos gente suficiente de anestesista e professor de cirurgia pediátrica para estar mais no Hospital da Criança. Nós vamos falar agora um assunto que é sempre polêmico, desde a minha época, quando eu me formei em 1975, o Sistema Único de Saúde no Brasil. E eu acredito que mudou muito pouca coisa nesses 50 anos. Continuam os mesmos problemas da minha época, as dificuldades de fila enorme, dificuldade financeira. O que a senhora entende hoje? O que o Sistema Único de Saúde precisaria fazer para melhorar, principalmente, a qualidade da cirurgia pediátrica e das nossas crianças no Brasil? Difícil, Constantino, porque eu tenho eu fui no CAP esses dias para ver quantas cirurgias a gente tem, porque tem que agilizar aquilo, né? Aí, essas folhas assim, ó, tinha dois de 100, assim, A4, desse tamanho, tudo de guia. Eu falei, quanto? Ela falou assim, doutor, eu contei até os 300, parei de contar. Não, então vamos fazer um mutirão. Aí a gente faz um mutirão no dia das mães, no dia das crianças, com 30 pacientes cada um, 60. 60 no ano corrido, esses 60. A gente acaba 3, 4 horas da tarde, fez todos 30. Uns internos, outros não interno, dá tudo certo, até para fazer aquela apendicite do dia, um derrame pleural, deu certo. Mas você vai lá no ambulatório, você atende 15 num dia. É uma fila interminável. Você dá 10 passos para frente e dá 30 para trás. Agora, se você me falar, o material do SUS é bom, eu amo trabalhar no hospital escola, no hospital da UFTM, porque eu tenho os melhores vídeos, os melhores materiais, mas eu fui atrás, eu levo meu material. Eu pedi para deputado dar material, porque senão a gente não consegue. Se for no esquema normal, de 6 meses eu faço pedido. Eu não posso te deixar de lembrar também, a memória também, o professor Valdemariel, fui superintendente do hospital na época que ele foi diretor. E eu fiz um pedido a ele, em 92, para comprar o equipamento de videoartroscopia. De videoartrose? E comprou todo o material. Então, as pessoas também olhavam o futuro. Todos os que passaram por ali, todos os reitores que foram diretores da UFTM ali, sempre olharam o futuro. Mas, infelizmente, o Sistema Único de Saúde parou no tempo e no espaço. Eu sempre comentei muitas vezes com as pessoas, com os colegas médicos, que os nossos hospitais universitários deveriam ser os modelos de hospitais no Brasil. Mas, infelizmente, o nosso país é um país extenso, grande, se come dinheiro aqui como se botasse numa máquina de triturar, né? E os nossos hospitais foram perdendo aquela qualidade. E quantos grandes profissionais passaram por aqui na UFTM e hoje estão no descanso eterno e muitos deles ainda estão trabalhando ainda. E quantos nossos vão para fora do estado, para fora do Brasil, né? E se dão muito bem. Às vezes, em congressos internacionais, a gente vê a volta deles. Nossa, isso do UFTM eu nem te conhecia. Quer dizer, tem chance, né? Tem chance para ter sucesso. E tinha que aumentar, né? Aumentar o número de pessoas, melhorar o salário de um professor. Eu posso me ligar para isso, mas além de professor universitário, eu tenho meu consultório, eu faço parte de convênios, não é? Todos nós atendemos hoje. Trabalho em tudo quanto é lugar. Os convênios são 98% das nossas clínicas. Por mês. É verdade. Entendeu? Então, assim, não reclamo de uma coisa ou outra, mas graças a Deus eu tenho saúde para trabalhar. Com todas as dificuldades que o Sistema Único de Saúde vem passando no país, por vários governos, mas ainda o Sistema Único de Saúde presta um grande serviço de atendimento ao público pobre, carente,
aquele que não tem condição nenhuma de pagar uma consulta, de ser atendido, bem atendido. E nós temos grandes profissionais que trabalham no Sistema Único de Saúde, felizmente. E é onde que você faz pesquisa, é onde que tem todos os exames que você precisa, tem todos os segmentos interdisciplinares, né? Que você pega pacientes Com graves... certeza, doutora Adriana. Você não tem fisioterapeuta no dia que você precisa, você não tem fono, você pega... O SUS tem tudo que você precisa. O hospital da UFTM, o Hospital de Clínicas da UFTM, foi a nossa escola de aprendizado. Né? Nós aprendemos a ser profissionais da área médica graças ao Hospital Escola. Não é à toa que ele tem esse nome, Hospital Escola. É. A nossa escola de aprendizado, onde nós fizemos os casos mais difíceis, né? Tivemos a oportunidade de usar equipamentos que muitos hospitais não tinham na época, que o Hospital Escola tinha. Então, tudo isso faz parte de um sistema que... Esse sistema de atendimento do Sistema Único é maravilhoso, mas eu acho que falta gerenciamento. Eu já conversei isso com muitos colegas, e a gente conversa sempre, falta gerenciamento do Sistema Único de Saúde. Tem que ter prioridade financeira. O que é mais importante na saúde? É você ter condições de fazer tudo aquilo, porque você tem excelentes profissionais. Você vê o regional, todos os pacientes cirúrgicos de criança lá vão para o Hospital Escola. Tem pediatra de plantão lá. Tem pediatra de plantão no Hospital da Criança. Vai para o Hospital Escola operar. Por quê? Porque são cirurgias mais graves que não tem UTI e vai para o Hospital Escola. O Hospital Regional não tem UTI pediátrica, né? Não tem, nem tem cirurgião pediátrico. E tem um bloco cirúrgico pronto. O que está faltando para o regional ter sua própria turma de cirurgia pediátrica? Porque se tivesse, eu já tinha mais gente aqui. Porque só em 3 anos nós já perdemos 3. Que vem para cá e acha difícil sobreviver com salário, não tem jeito de entrar mais em nada. Entendeu? Então, tem que ter, por exemplo, faz 20 horas, faz plantão um dia por semana. E aí, vai ficar só com esse dia por semana? Qual que seria, no seu entendimento, doutora Adriana, a prioridade em políticas públicas para melhorar essa realidade que nós estamos passando hoje no país? O que a senhora acha que poderia colaborar mais? Mas tinha que mudar o governo, né? Não? Posso falar isso aqui? Hoje Pode falar à vontade. Apaga, se não for o caso, porque como que a gente faz? É muita coisa que vai para fora e não vem para a gente, né? Não vem para a saúde. Como que a gente faz? Aonde que nós vamos ter um presidente que pense na saúde e haja na saúde? Será que ninguém vê isso? É porque é complicado isso em política, né? Saúde, não sei se dá voto. Mas é o que eu te falo. Curar anomalia congênita também, será que alguém acha que isso é bacana? Ou fazer plástica é melhor, né? Tem mais gabarito, tem mais paciente. Eu não reclamo de paciente, não. Minha filha é grande e eu vou dar conta de todos, até o dia daquele dia que você falou, 104, 105 anos. É, mais ou menos isso. No café da manhã, 104 Enquanto anos. a gente não estiver tremendo, a gente vai trabalhando. Melhor, exatamente. Faça assim e espero. 104 anos. Menos eu não dou conta de acabar o serviço, não. É muito importante, eu vou deixar para a senhora as suas considerações, as suas observações e deixar uma mensagem para aqueles que querem ser cirurgiões. E nós vamos compartilhar depois do nosso encerramento aqui. Vou deixar a senhora à vontade para dizer da sua profissão, o que ainda te fascina dentro da medicina ainda. Então, né, eu tinha falado para quem quer fazer o que precisa. Agora eu tenho que falar para os governantes, porque você está num hospital em que você pede de 6 em 6 meses material e não tem, eles podem te falar, olha, não tem verba. De onde vem essa verba? Vem de cima, vem do governo, vem do Estado. Então, eu gostaria de dizer que aqui em Uberaba, na UFTM, no Hospital da Criança, nós temos um conjunto de crianças que precisam muito da gente.
A gente consegue ver as crianças hoje com 42, 37, 32 anos, pessoas que me encontram e falam, nossa, nem te conhecia, mas rezo pela senhora. A hora que eu lembro o caso, eu falo, nossa, eu lembro do seu caso, foi o primeiro que nós operamos com esse aparelho, tal, que nós pedimos ajuda para comprar. Fomos atrás do posto Automem para comprar, fomos atrás da UBEL, Uberaba Bebidas Limitada. Quem tem dinheiro, a gente pediu, comprou o aparelho e compramos. E se isso viesse, assim, dos nossos pedidos fossem aceitos e que ajustassem o que a gente precisa, porque eu não vou pedir o que eu não preciso, eu vou pedir aquilo que eu preciso para as coisas que estão acontecendo. Nossa fila é grande, nosso desenvolvimento é muito voluntário. Quando tem como, a gente compra o material, mas não tendo como, tem que ser nossos gerentes, né? Então, eu gostaria de ter um centro cirúrgico, uma equipe de cirurgia pediátrica no regional. Eu gostaria e sonharia muito de ter uma UTI neonatal e pediátrica no Hospital da Criança e gostaria que o nosso centro cirúrgico do Hospital das Clínicas da UFTM tivesse realmente uma sala só para cirurgia pediátrica, com todo o arsenal que a gente precisa, assim como o HC de São Paulo, né, da USP. A sala já tem todo o material e aquela sala está montada. Se precisa de uma urgência, você pode ir lá, não é ficar esperando às vezes 11, 12 horas para operar uma urgência. A minha mensagem final é essa. Doutora Adriana, muito obrigado por compartilhar conosco conhecimento, experiência e tanta humanidade. Sua trajetória inspira, transforma e nos dá esperança. E a você que nos acompanhou, obrigado pela audiência. Esse foi mais um episódio do Falando Grego. Não se esqueça de seguir o nosso podcast, curtir, compartilhar e enviar esse conteúdo para quem precisa se informar melhor sobre a saúde das crianças. Eu sou Constantino Jorge Calapodopoulos, sou médico ortopedista e te espero no próximo episódio. Aqui, o conhecimento não tem mistério. A gente explica tudo, mesmo quando parece grego. Até lá!